Olá, pessoal. Aqui é a professora Fabiana. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de álgebra linear. Esta é a nossa aula 4 e nós vamos falar sobre espaços vetoriais e subespaços. Vamos começar falando do espaço vetorial Rn. Bom, conjunto Rn nada mais é que o produto cartesiano de n conjuntos reais. O elemento de Rn, um termo de Rn, vai ser denotado por uma enupla ordenada, onde você tem aqui x1, x2 até o xn, entre parênteses separados por vírgula. Essa notação a gente chama de enupla. Ou então uma notação em forma de coluna. Essa notação aqui que a gente está usando transposta, na verdade é uma coluna, né? Então esse x aqui é uma coluna que começa lá no x1 e vai até o xn. Você pode usar a notação de coluna ou a notação em linha usando a transposta. Quando a gente precisar listar muitos elementos, o ideal é usar mais de um subíndice. Então, por exemplo, xi, nós temos aqui a primeira coordenada de xi, que é o x1i, a segunda coordenada de xi, que é o x2i, a enésima coordenada de xi, que é o xni, ou a notação em forma de coluna. Nós temos aqui duas operações definidas no Rn, uma é a adição e a outra é a multiplicação por escalar. Na adição, considerando quaisquer dois termos com n coordenadas, a soma dos dois termos é também um termo com n coordenadas, onde cada coordenada é a soma das coordenadas correspondentes. Então, note, ó, a primeira coordenada é a soma do x1 com y1. A segunda coordenada é a soma do x2 mais y2. E até a enésima, aqui é xn mais yn. Se você utilizar a notação de enupla, você vai colocar aqui os parênteses e vai separar com a vírgula. Já a multiplicação por escalar, nós temos um x qualquer e nós temos também um escalar real. O produto do escalar k pelo x é um termo com n coordenadas, onde cada coordenada foi obtida multiplicando o k pelas respectivas coordenadas do x. Então, nós temos kx1, kx2 até o kxn. Vamos ver um exemplo. Aqui nós estamos considerando o n igual a 3, então nós temos o x e o y pertencendo a R3, e o x é dado por menos 1, 2, menos 1, são as coordenadas, e as coordenadas do y são 1, 0, 1, 1. E nós vamos efetuar as operações x mais y e em seguida x mais 2y. Então, x mais y, nós vamos apenas somar as coordenadas correspondentes. Então, menos 1 mais 0 é a primeira coordenada. A segunda coordenada é o 2 mais 1 e a última, menos 1 mais 1. E aqui nós temos o resultado do x mais y, que também é um termo lá do R3. Já o segundo exemplo, letra B, nós temos x mais 2y. Então, antes de efetuar a operação, a gente tem que multiplicar o y por 2. Então, aqui nós temos 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 1. O 2 multiplicou todas as coordenadas de y. E aqui estão os resultados, 0, 2, 2. E agora você vai fazer a soma com as coordenadas de x. Então, menos 1 mais 0, 2 mais 2 e menos 1 mais 2. E aqui está o resultado. A adição e a multiplicação por escalar satisfazem algumas propriedades no conjunto Rn. Então, são essas 8 propriedades que nós temos aqui. Olha só, a adição é associativa, é comutativa, existe um elemento neutro, existe, a gente chama esse aqui de inverso aditivo. Existe um inverso aditivo para cada x, então que quando você soma x com menos x vai dar o zero. Esse zero aqui, estou chamando de zero, é o zero que é chamado de elemento neutro, que é esse que está aqui em cima. Existe a distributividade do escalar pela soma e também da soma por um elemento de Rn. Então, K1x mais K2x. E aqui nós temos a associatividade da multiplicação de K1, K2 com x. Então, você pode multiplicar K1, K2 e depois multiplicar com x, ou pode multiplicar o K2 com x e depois multiplicar pelo K1. E nós temos 1 vezes x igual ao próprio x. Essas propriedades aqui, elas serão faladas com mais detalhes nos próximos slides. Então,
Como os elementos de Rn satisfazem todas aquelas propriedades, nós vamos chamar esse conjunto de espaço vetorial real. Em particular, o Rn é chamado de espaço vetorial euclidiano. Qualquer elemento de um espaço vetorial é chamado de vetor. Lá na frente nós vamos generalizar esse conceito e nós vamos ver que espaços vetoriais podem ser conjuntos de matrizes, de funções. Mesmo nesses casos, nós vamos continuar chamando seus elementos de vetores. Vamos à definição. Então, olha só. Um conjunto não vazio V é um espaço vetorial se em V estão definidas uma adição e uma multiplicação por escalar que associam os vetores V1, V2 e o escalar K1 aos vetores V1 mais V2 e K1, V1, respectivamente, né? Então, quer dizer que V1 mais V2 é o resultado da adição e K1, V1 é o resultado da multiplicação. E para quaisquer escalares K1, K2 reais e quaisquer vetores V1, V2, V3, são válidos os axiomas abaixo. Então, nós temos aqui uma sequência de 10 axiomas. Axiomas são propriedades que devem ser satisfeitas, são regras. Então, olha só, nosso primeiro axioma é o fechamento da adição. Quer dizer o seguinte, quando está falando aqui para quaisquer vetores, então V1 e V2 aqui, eles são representantes de todos os vetores lá do conjunto V. Então, quando você pegar qualquer dois vetores lá dentro, ao somá-los, o resultado tem que permanecer dentro do conjunto V. Vale também a comutatividade, ou seja, a ordem que você soma dois vetores não altera o resultado. O mesmo vale na associatividade. A ordem que você somar 3 vetores não vai alterar o resultado. Aqui nós não estamos mudando o vetor de lugar, nós estamos só vendo aqui quem você soma primeiro, né? Então, você somou V2 com V3, após isso somou V1. Isso dá o mesmo resultado que você somar V1 com V2 e após o resultado você somar com V3. Nós temos um vetor nulo ou elemento neutro, ou seja, existe um vetor lá no conjunto V que ao ser somado com qualquer vetor do conjunto, o resultado vai ser esse qualquer vetor que você escolheu. Então, olha só, se você pega lá um vetor V1 e soma com o vetor nulo, o resultado vai ser sempre V1. Tanto faz se você somar o vetor nulo antes ou somar depois, até porque vale a comutatividade aqui em cima, né? Bom, seguindo, nós temos o inverso aditivo, quer dizer o seguinte, qualquer vetor do conjunto V possui um inverso aditivo, que é um outro vetor, que nós estamos dando o nome para ele aqui de menos V1, porque você pegou V1, então o inverso aditivo é o menos V1, e quando você soma V1 com menos V1, você consegue chegar no elemento neutro, certo? Em seguida, nós temos o fechamento da multiplicação por escalar. Então, até aqui, o axioma 5, são propriedades relacionadas com a adição. Em seguida, nós vamos ver propriedades que estão agora envolvendo também a multiplicação. Então, olha só. Tem o fechamento da multiplicação por escalar, ou seja, quando você pega um vetor no conjunto V e um escalar real e faz essa multiplicação, o resultado vai permanecer dentro do conjunto V. Esse K que nós temos aqui é K1, é o mesmo K1 que está aqui na propriedade, tá? Nós temos a distributividade da multiplicação em relação à adição. Então, ó, K1 que multiplica V1 mais V2 é igual a K1 V1 mais K1 V2. Distributividade da adição em relação à multiplicação. Então, K1 mais K2 que multiplica V1 é K1 V1 mais K2 V1. Associatividade. K1 que multiplica K2 V1 é K1 K2 V1. E a multiplicação pelo número 1. Então, nós temos 1 que é o escalar real, né? 1 V1 é igual a V1. Essas propriedades são as mesmas satisfeitas pelo espaço vetorial euclidiano, porque o espaço vetorial euclidiano, ele é um exemplo de espaço vetorial, né? Como nós falamos ali atrás. E reforçando aqui, independente, vocês vão notar agora que nós chamamos o conjunto de V. Esse conjunto V pode ter diversos tipos de elemento. Pode ser um conjunto só de matrizes, um conjunto só
de polinômios, de funções, de números reais. Então, independente de como são os elementos do conjunto V, eles serão chamados de vetores. E o espaço vai ser um espaço vetorial real quando o escalar envolvido na operação de multiplicação por escalar for um número real. Existem espaços vetoriais complexos, que é quando a gente considera aquele escalar sendo um elemento dos números complexos. O nosso estudo aqui vai ficar restrito aos números reais. Vamos ver agora alguns exemplos de espaços vetoriais. Todos esses exemplos que iremos mostrar satisfazem os 10 axiomas. O primeiro deles é o espaço vetorial euclidiano com as operações clássicas, aquele que a gente já estudou. Então, Rn, cada vetor do Rn tem n coordenadas. Essa notação aqui poderia ser em vetor coluna, matriz coluna. Cada uma das coordenadas pertence aos reais. A operação de adição soma as coordenadas correspondentes. Então, ó, primeira coordenada é somada com a primeira coordenada, a segunda com a segunda e a enésima com a enésima. A multiplicação por escalar multiplica o k em cada uma das coordenadas do vetor. Então, ó, kx1, kx2, kxn. Isso vai ser feito para todo o vetor do Rn e qualquer escalar real. Então, é o nosso primeiro espaço vetorial. Nosso segundo espaço vetorial das matrizes de ordem 2 por 2 com as suas operações clássicas. Então, olha só, o conjunto M é constituído por vetores que agora são matrizes. Cada um dos termos pertence aos reais. A operação de adição de vetores, nesse caso, a soma de duas matrizes foi definida aqui somando as entradas correspondentes, somando os termos correspondentes. A operação que a gente já aprendeu, né, lá quando estudou matrizes, né? E aqui a multiplicação por escalar multiplica o escalar em cada uma das entradas da matriz. A gente chamou aqui de operações clássicas, mais uma vez ressaltando, porque nós podemos definir outro tipo de operação. Uma adição, por exemplo, que soma esse vetor x com esse vetor y e retorna uma matriz de identidade. Ou retorna uma matriz diagonal, onde a diagonal é x1 mais y1, x4 mais y4 e os outros termos são iguais a zero. Então, são definições e elas podem mudar. E aqui nós temos a multiplicação pelo escalar, onde multiplicou o k por x, k multiplicou cada um dos termos da matriz. Isso foi definido para todo o vetor das matrizes 2 por 2 e o escalar k. Aqui nós generalizamos o espaço vetorial das matrizes de ordem m por n. Então, está aqui o conjunto. Para a gente não ter que escrever todos os termos, a gente pode usar um subíndice, ó, x e j pertence aos reais. A mesma coisa poderia ter sido feita aqui no exemplo anterior. A gente poderia ter colocado xi pertencente aos reais. Esse i fica subentendido aí que varia de 1 até 4, certo? Aqui a operação de adição, eu vou somar o vetor x com o vetor y. E também são as operações clássicas. Então, olha só, a soma é constituída somando os termos correspondentes e a multiplicação por escalar é dada multiplicando o escalar em cada um dos termos da matriz, cada uma das entradas da matriz. Essas duas definições vale para toda a matriz do conjunto, todo vetor do conjunto M por N e o escalar real. Nosso próximo espaço vetorial é das funções reais com as operações clássicas. Olha, a notação que nós vamos adotar aqui é esse f, entre parênteses, o primeiro r é do domínio, o segundo r é da imagem, do contradomínio. Definido por vetor x é igual a uma função f de x, tal que x e o f de x são reais. As operações são f mais g, vai ser f de x mais g de x, e k vezes f é k f de x. O nosso último exemplo é o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n, com as operações clássicas também. Então, ó, Pn, o vetor P é uma função de x, é um P de x, que é A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, mais até a ordem n. Então, a nx elevado a n, até a potência n. Cada um dos coeficientes aqui, ó, pertence aos reais. Então, aqui, nesse conjunto Pn,
nós temos polinômios. O que vai diferenciar um vetor do outro são os coeficientes. Por isso que aqui tem assim, tal que xi pertence aos reais, tal que ai pertence aos reais. Então, x aqui é fixo, sempre vai ser x. O que vai mudar são esses A0, A1, A2 até a N. As operações são essas, ó, P mais Q. Olha só aqui como é que a gente escreveu Q. O vetor Q, aqui é um Q, gente, ó, Q de x, os coeficientes aqui tá na letrinha B, ó, B0, B1x, B2x ao quadrado, para ficar diferente do vetor P. Então, P de x vai ser o A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais a nx elevado a n. Então, quando a gente soma P mais Q, a gente vai somar os coeficientes correspondentes, ó, A0 mais B0. Depois, quais são os coeficientes do x? A1 mais B1, que multiplica x. A2 mais B2, que multiplica x ao quadrado. AN mais BN, que multiplica x elevado a n. E a multiplicação por escalar, esse escalar K, é multiplicado em cada um dos coeficientes. Ka0 mais Ka1x, Ka2x ao quadrado, até Kanx elevado a n. Certo? Bom, pessoal, existem alguns espaços vetoriais que são um pouco incomuns, que diz respeito a essa mudança nas operações que eu venho falando para vocês. Olha só, um dos exemplos aqui que nós vamos mostrar. Nós temos aqui o conjunto R positivo sem o zero. É o conjunto dos números reais positivo, cujas operações de adição e multiplicação por escalar são essas aqui, ó. Então, quer dizer que não são as operações clássicas, que nós estamos chamando de clássicas. Então, nós vamos pegar o vetor x mais o vetor y e essa soma te dá como retorno esse número aqui, ó, x vezes y. Onde está a setinha, quer dizer que é um vetor do conjunto V. Aí você vai olhar e olha, o conjunto V agora é o conjunto dos números reais. Então, quando você substitui o x setinha, você vai substituir pelo xzinho. Então, vai ficar x vezes y. Essa aqui é a definição. Se fosse um R2, o seu x seria x1, x2. Então, é sempre importante a gente observar em qual conjunto você está trabalhando, tá? Aqui, ó, na segunda operação, que é a multiplicação pelo escalar, k vezes x, foi definido como sendo um x elevado ao número k. Então, essas aqui são as regras deste exemplo, certo? Observe que as operações definidas acima são diferentes das usuais. Isso vai refletir diretamente em quem é o vetor nulo e quem é o inverso aditivo. Nós só vamos trabalhar aqui com essa curiosidade do vetor nulo e inverso aditivo. Nós não vamos demonstrar que esse conjunto é um espaço vetorial. Ó, vetor nulo. O que tem que satisfazer, qual é a regra que tem que ser satisfeita para que um vetor seja chamado de vetor nulo? Lá na definição, nós vimos o seguinte, ó. Esse vetor zero, vamos chamar de vetor nulo, esse vetor nulo só é de fato um vetor nulo se, ao somar com x, o resultado dá x, certo? Bom, o conjunto é dos números reais positivos. Então, o vetor x, vamos dar, tipo assim, quando a gente fala vamos dar coordenadas para ele, só que aqui é uma coordenada só. Então, o vetor x é o próprio x. Nós vamos chamar o vetor nulo, como a gente não sabe quem é, a gente já fica querendo chamar vetor nulo de zero, né? Mas é o que nem sempre é, porque depende da operação. Então, por isso que a gente colocou aqui esse W. Então, nós vamos chamar vetor nulo de W e nós queremos encontrar esse W, certo? E a regra que tem que ser satisfeita é essa aqui, ó. Então, nós vamos ter o seguinte. A adição é definida como sendo x mais y igual a x vezes y. Então, nós vamos pegar essa regrinha aqui do vetor nulo, escrevemos aqui, ó, e nós vamos começar a aplicar a definição de adição. Então, vetor nulo mais x, por essa regrinha aqui, tem que multiplicar as coordenadas dos vetores. Então, vou ter que multiplicar w e x, porque a coordenada do vetor nulo é w. E no segundo membro tem vetor x, que vale x, certo? Então, essa expressão aqui, eu quero isolar o w, né? Não é quem eu quero encontrar. Então, isolando o w, eu passo o x dividindo o segundo membro. Pode passar dividindo?
Pode, porque o conjunto que nós estamos falando não tem o zero. Então, esse x nunca vai ser zero. Então, agora quer dizer que w é igual a 1. Mas w não é o vetor nulo. Então, quer dizer que nesse exemplo, para essa operação específica, o vetor nulo é o número 1. Certo? É estranho, né? Mas é assim que funciona, porque depende da operação. Agora, vamos para o inverso aditivo. O que tem que satisfazer um vetor para que ele seja chamado de inverso aditivo? Tem que ser satisfeito o seguinte, para cada x, então nós pegamos aqui, x, a coordenada é o próprio x, e nós vamos encontrar um inverso aditivo menos x, nós chamamos de w aqui, ó. Podia ser outra letrinha, para não confundir com vetor nulo. A gente usou a mesma letra w. Então, o inverso aditivo chamamos de w, e isso aqui tem que ser satisfeito, ó. X mais menos x tem que ser igual a vetor nulo, certo? Aqui, nós vamos novamente usar a operação de adição, que é definida assim, ó, x mais y é x vezes y. Então, dessa expressão aqui, a gente vem pra cá, ó. Nós vamos substituir, nós vamos, a partir desta expressão, aplicar a definição de adição. Então, nós vamos ter x vezes w, porque esse vetor aqui, a coordenada dele a gente chamou de w. E o segundo membro é o vetor nulo, que você já encontrou no item anterior. O vetor nulo é 1. Então, quer dizer que você chegou nessa equação, ó. E nessa equação, você tem a intenção de achar o w. Então, isolando o w, nós vamos ter 1 sobre x. E já que x é diferente de zero, isso aqui está definido, né? Está bem definido. Então, olha só aqui, para esse exemplo, qual é o inverso aditivo da adição? Para cada x que você tem, quando você soma, para cada x, o inverso aditivo tem que ser 1 sobre x. Para que quando você faz essa operação aqui, ó, você consiga o vetor nulo. Certo? O vetor nulo é o número 1, então essa expressão aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó, x, o x é o próprio x. O inverso dele é o quê? Tá dizendo ali que a gente encontrou 1 sobre x. E no segundo membro, quem é o vetor nulo? É o próprio número 1. Aqui essa equaçãozinha vai ficar 1 é igual a 1, então tá tudo ok, tá bem satisfeito, né? Tá tudo de acordo com os cálculos que a gente fez. Ok? Bom, vamos ver um conjunto agora que não é um espaço vetorial. Então, olha só, nós temos aqui o conjunto R2, então vetores de duas coordenadas, e as operações são as seguintes, não vão ser operações clássicas, vão ser o x mais y obedece às operações clássicas, porém a multiplicação não, ó. Olha o que acontece com a multiplicação, k multiplica a primeira coordenada e zera a segunda coordenada. Então, o produto de kx é kx1,0, ok? Se pelo menos um dos axiomas não for satisfeito, já temos que concluir que não é espaço vetorial. Nós já vamos analisar logo o axioma 10. Ó, o axioma 10, ele diz que 1 vezes x tem que ser igual a x. Bom, esse 1 aqui é o escalar k. Então, a operação de multiplicação, que é essa, k vezes x é igual a kx1 vezes 0, quando esse k aqui for o número 1, o que vai acontecer? Vai ficar 1 vezes x1,0, mais 1 vezes x1 é o próprio x1, então x1,0. E x1,0 é diferente de x1,x2, né? E x1,x2 que é o vetor x. Então, quer dizer que 1 vezes x está dando diferente de x. Mas para ser espaço vetorial, tem que ser igual sempre. Então, esse conjunto aqui, com essas operações, não é um espaço vetorial. A gente definiu uma outra operação aqui no lugar desta segunda, da multiplicação por escalar. A gente pode até ter um espaço vetorial diferente das operações clássicas, como existem várias, nos exercícios vocês vão ver, mas esse aqui não satisfaz, certo? Bom, continuando, nós temos aqui algumas propriedades dos espaços vetoriais em relação envolvendo o vetor nulo. Então, olha só, quando o número 0 é multiplicado pelo vetor, na operação k vezes x, quando esse k aqui é o 0, o resultado vai ser sempre vetor nulo. Nós não podemos falar que é 0, porque 0 pertence aos reais. Mas quando você diz vetor nulo pertence ao conjunto dos vetores, conjunto dos espaços vetoriais, quer dizer,
pertence ao espaço vetorial. Então, a multiplicação de kx, como a gente viu lá nos axiomas, não tem que valer o fechamento da multiplicação, então tem que pertencer ao espaço vetorial, certo? Vamos ver o que mais que nós temos, ó. Essa aqui, k vezes o vetor nulo. Então, o resultado vai ser vetor nulo, porque é uma operação envolvendo vetor. Então, o resultado tem que cair lá no espaço vetorial. Mesma coisa, né? O menos 1 vezes x, vamos considerar que é o menos x. E, por último, quando você tem essa igualdade, ó, k vezes x é igual a vetor nulo. Nós temos duas possibilidades. Ou, então, k vezes x é igual a vetor nulo. Existem duas possibilidades. Ou k é o número zero que pertence aos reais, para que o produto dê vetor nulo, ou esse x aqui é o vetor nulo, que pertence ao conjunto pertence ao espaço vetorial. Certo? Então, aqui nós temos estes resultados que nós vamos acabar usando aí em alguns cálculos. Bom, nós vamos mudar de item agora para subespaços vetoriais. Bom, os subespaços vetoriais são o seguinte, ó, seja V um espaço vetorial e W um subconjunto não vazio de V. Dizemos que W é subespaço vetorial de V se os elementos de W, em relação às operações de adição e multiplicação por escalar definidas em V, satisfazem os 10 axiomas da definição de espaço vetorial, certo? Então, resumindo, o que é um subespaço vetorial? É um subconjunto do espaço vetorial que ainda satisfazem os 10 axiomas, né? Vamos continuar, ó. Seja V um espaço vetorial, o conjunto que tem apenas o vetor nulo e o próprio conjunto V serão sempre subespaços vetoriais de V. Esses dois subespaços aqui, eles são chamados de subespaços triviais. Quando a gente tem mais algum subespaço que não seja esses dois, eles ganham o nome de subespaços próprios. Bom, os elementos de um subespaço W, subespaço de V, são também elementos de V, ok, certo? Porque é um subconjunto de V. Então, dessa forma, muitos dos axiomas que são satisfeitos pelos elementos de V também serão satisfeitos pelos elementos de W, ok? E resta apenas a gente testar, apenas verificar o fechamento das operações. Ou seja, para a gente demonstrar que um subconjunto do espaço vetorial é de fato um espaço vetorial, não tem que mostrar os 10 axiomas, né? Mas essa observação está dizendo aqui que como os elementos de W já saíram lá de dentro do V, e aquele V é espaço vetorial, então os seus elementos já satisfazem todos os axiomas, os elementos de V satisfazem todos os axiomas. Então, quer dizer que eles herdam essas propriedades. O conjunto W herda muitas dessas propriedades, faltando apenas checar o fechamento das operações, que é o que nós vamos fazer para mostrar que os conjuntos são subespaços vetoriais. Então, olha só, seja V um espaço vetorial e W um subconjunto não vazio de V. W é um subespaço vetorial de V se e somente se, quando você pega dois elementos no conjunto W, a soma está no conjunto W, e quando você pega o escalar e um vetor qualquer em W, a multiplicação do escalar pelo vetor continua em W. Isso aqui que é o fechamento das operações. Então, a adição aqui é fechada, e aqui a gente diz que a multiplicação por escalar também é fechada. Bom, para aplicar esse resultado, vamos ver alguns exemplos. O primeiro, considere o espaço vetorial R3 com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. E nós queremos mostrar que a reta que passa pela origem de R3, que tem a direção do vetor V, de coordenadas ABC, cujos pontos X pertencem ao conjunto W, que aqui está descrevendo como são os pontos dessa reta, é um subespaço vetorial de R3. Então, resumindo, o conjunto W é um subconjunto do R3. Está contido no R3. O R3 é o espaço vetorial. Existem as operações, né, de adição, a adição
e a multiplicação por escalar, a gente conhece, né, que são as operações usuais ou clássicas. E aqui são os pontos do vetor W, que está descrito aqui nesse conjunto. Então, olha só, como se trata de uma reta, lembra que a equação da reta é x1, x2, x3. Aqui nós estamos considerando o vetor x com essas coordenadas, x1, x2, x3. Então, o vetor x é igual x. Aqui nós teríamos o ponto particular da reta. Vou colocar A0, B0, C0. Onde essas coordenadas são do ponto particular da reta. E C que multiplica ABC, que são as coordenadas do vetor diretor. Como está dizendo que a reta passa pela origem, esse A0, B0 e C0 são 0, 0, 0. Então, a equação já não vai ter essa parte. E por isso que aqui nós escrevemos a equação dessa forma. É a equação da reta que passa pela origem. Bom, vamos aqui então ver o que nós temos que fazer. Tá aqui o nosso conjunto W, né? Pelo teorema, nós vamos pegar dois vetores do conjunto W e temos que mostrar o fechamento da adição. E pega um vetor do conjunto W, um escalar, e tem que mostrar o fechamento da multiplicação por escalar. Bom, vamos por etapas, olha só. Tudo que está antes dessa setinha de implica são hipóteses da sua questão, que você pode usar como verdadeiro. Então, você tem que x e y pertencem ao conjunto W. Então, você vai lá em cima e vai checar como é esse conjunto W, olha só. Então, se x pertence a W, olha, x é um vetor de 3 coordenadas, porque está dizendo aqui, ó, que W é um conjunto de vetores que pertence ao R3. Então, x é um vetor de 3 coordenadas. E depois desse tal que é a condição que esse vetor tem que satisfazer, né? É a condição que as coordenadas desse vetor satisfaz. Então, I, x1, x2, x3 é igual a T1 vezes ABC. Por que eu coloquei T1 e não T? Porque aqui nessa descrição está falando que T pertence aos reais, para chamar a atenção que nessa equação quem muda é o T. Os outros termos são fixos, a não ser o x1, x2, x3, que eles são as coordenadas do vetor. Mas o ABC é fixo. Então, a cada valor do T1, você tem um novo ponto da reta. Então, por isso que esse vetor x aqui, nós colocamos com o T1. Agora, continuando, ó, y também pertence a W. Então, o y é um ponto do R3, ou seja, tem 3 coordenadas. E essa condição aqui também é satisfeita para y. Então, y1, y2, y3 é igual a T2 que multiplica ABC, certo? Bom, agora o que nós queremos saber? Depois dessa seta tem o quê? Tem a soma do x com y, né? Então, eu tenho que efetuar a soma do x com y. Depois eu tenho que verificar se esse resultado vai pertencer a W. Então, vamos continuar, olha só. Eu vou somar o x com y usando as operações do conjunto. Então, somou as coordenadas correspondentes, ó, tá tudo aqui. E agora, o que eu preciso fazer para mostrar que essa soma, que é o vetor x mais y, está no conjunto W? Aí você vai lá no W e vai dar uma olhadinha novamente. Ó, o que quer dizer W? W é constituído por vetores tal que as coordenadas desses vetores têm que satisfazer T que multiplica ABC. É um parâmetro vezes ABC, né? Muito bem. Vamos voltar aqui e dar uma olhadinha novamente, olha só. Aqui você já está tendo, você já conseguiu obter as coordenadas do vetor soma. Agora eu quero saber se essa soma aqui pertence, se essa soma aqui é igual a um parâmetro vezes ABC. Olha só, das duas equações que nós temos aqui atrás, ó, que são equações verdadeiras, que você pode usar porque elas vieram do fato do x e do y estarem no conjunto W, você tem esta relação, ó, o x1, x2, x3 é igual a T1 que multiplica ABC. E o y, y2, y3 é o T2 que multiplica ABC. Então, se você pegar a soma x1, x2, x3 mais y, y2, y3, usando aquelas equações, você tem essa relação aqui, ó, T1 que multiplica ABC mais T2 que multiplica ABC. Então, colocando o ABC em evidência,
você vai ter esse T3, que é o T1 mais T2, que multiplica ABC. Então, ó, você conseguiu escrever as coordenadas do vetor soma igual a um parâmetro vezes ABC. E isso é o que garante que o vetor está no conjunto W. Porque W são vetores cujas coordenadas é igual a um parâmetro vezes ABC. Então, aqui você consegue mostrar, né, que a soma está no W. Já é suficiente para mostrar que para dizer que é subespaço? Ainda não, né? Tem a segunda parte, que é mostrar que a multiplicação pelo escalar também pertence ao conjunto W. Então, olha só, novamente, ó, pegou o x em W e pegou o escalar real. Se o x está em W, ele é um ponto do R3 com 3 coordenadas. E por ele estar em W, satisfaz ainda que as suas coordenadas é igual a um parâmetro vezes ABC. Né? Tudo isso aqui nós tiramos do fato do x pertencer a W. Agora, vamos pegar e fazer a multiplicação kx. Ó. K vezes x é kx1, kx2, kx3, que dá origem a essas coordenadas aqui. Kx1, kx2, kx3. Ok, eu tenho que mostrar que essas coordenadas estão no W. Aí nós vamos explorar essa condição, ó. Eu tenho isso aqui é verdadeiro para mim. Então, x1, x2, x3 é igual a T1 vezes ABC. Dessa equação, a gente multiplicou ambos os membros por K, porque eu tô querendo um K, ó, porque aqui nós vamos usar K. Então, multiplicou por K ambos os membros, e aí nós obtemos aqui no primeiro membro, kx1, kx2 e kx3. E no segundo membro, a gente está com KT1, que a gente chamou de T4. Então, nós vamos ter T4 que multiplica ABC. Então, aqui nós temos, ó, as coordenadas do vetor multiplicação por escalar, está obedecendo às condições do conjunto W. Então, quer dizer que K vezes X é um vetor de W. Bom, então agora como está valendo o A e o B, esses dois itens, A e B, nós podemos concluir que W é um subespaço vetorial de R3. Aí a gente conclui dessa maneira. Bom, nesse próximo exemplo, nós queremos verificar se W, que é constituído por vetores do R2, que tem as coordenadas maiores ou iguais a zero. Será que ele é um subespaço vetorial de R2? Bom, para responder, você tem que testar as duas condições do teorema. Então, a primeira, que é o fechamento da adição, e a segunda, o fechamento da multiplicação por escalar. Vamos só pensar juntos aqui, eu deixei como exercício o fechamento da adição. Você pega dois vetores, x e y. Então, a condição deles é o seguinte: x tem as coordenadas x1, x2 e as duas coordenadas são maiores ou iguais a zero. Y a mesma coisa, y tem duas coordenadas e as coordenadas são maiores ou iguais a zero. Quando você soma esses dois vetores, pelas operações clássicas, você vai ter x1 mais y1 e x2 mais y2. E você tem que testar, então, essa soma aqui, esse vetor, é o vetor x mais y. Para que esse vetor aqui esteja no W, a gente não sabe se tá, você quer que esteja, ele tem que satisfazer as condições do conjunto W, que são o quê? Ter coordenadas maiores ou iguais a zero. Então, isso aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero. Como que você garante isso? Você vai garantir por essas duas sentenças aqui de cima, ó. Essa primeira condição aqui e essa segunda condição. Aqui você está sabendo, ó, que x1 e x2 são maiores ou iguais a zero, y1 e y2 são maiores ou iguais a zero. Então, você pode argumentar. Então, soma de valores maiores ou iguais a zero são sempre maiores ou iguais a zero, certo? Muito bem. Então, quer dizer que a soma dos vetores vai sim pertencer ao conjunto W, mas isso não é suficiente para garantir que W é um subespaço, ainda tem que testar a condição B. Então, agora é a multiplicação por escalar, olha só. O escalar pertence aos reais. Nos reais, você tem valores negativo, nulo e positivo, né? Então, quando você multiplica o vetor x pelo escalar k, você vai ter o vetor com essas coordenadas aqui, kx1 e kx2. Será que kx1
é maior ou igual a zero sempre? E kx2? Kx2, será que é sempre maior ou igual a zero? Olha só, o x1 é maior ou igual a zero, mas esse k pertence aos reais. Quando o k for um número negativo vezes número positivo dá número negativo. Então, quer dizer que esse valor kx1, kx2, às vezes ele pode ser negativo. Então, por isso, você não pode garantir que ele é um valor maior ou igual a zero, mesmo tendo situações que ele vai ser. Não dá para garantir para todo, certo? Então, quer dizer que a condição B não é satisfeita e, por isso, você tem um conjunto W que não é subespaço vetorial. Bom, para terminar nossa aula, vamos ver mais um exemplo. Então, olha só, nós temos aqui o conjunto P2, que é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Então, os seus vetores são polinômios do tipo A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, com coeficientes reais. Esse conjunto ele é um subconjunto das funções reais. Nós queremos mostrar que ele é um subespaço vetorial também. As operações que nós temos são as seguintes, ó, vetor P mais vetor Q, que é o P mais Q de x, vai ser A0 mais B0, A1 mais B1x, mais A2 mais B2x ao quadrado. Aqui embaixo, ó, nós temos a descrição, ó. Essas operações, elas valem para todo escalar real e para todos os vetores PQ de P2, tais que P é o P de x, é A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, e o Q, que é o Q de x, é B0 mais B1 mais B2x ao quadrado. Por isso que a soma está somando A0 mais B0, porque são os termos independentes dos dois polinômios. Depois, os coeficientes de x são A1 mais B1. E os coeficientes do x ao quadrado, A2 mais B2, olha. E a multiplicação pelo escalar tá de forma semelhante, ó, K-A0, depois K-A1x, K-A2x ao quadrado. Então, aqui nós definimos quais são as operações e agora nós vamos trabalhar com os itens A e B, com o fechamento da adição e da multiplicação pelo escalar. Então, nós vamos provar essas duas sentenças aqui. Então, para mostrar o fechamento da adição, nós pegamos dois polinômios, P e Q. Notem que nós colocamos uma notação mais resumida, nós não colocamos P de x é igual, tá? Não tem problema nenhum, tá bem? E agora nós vamos somar os dois polinômios. Então, de acordo com a definição, a gente somou aqui os dois polinômios, somando os coeficientes correspondentes. Então, termos independentes mais coeficientes do x mais coeficientes do x ao quadrado, tá certo? Essa soma, para que o conjunto P2 seja espaço vetorial, tem que pertencer ao conjunto P2, né? Vamos ler lá novamente quais são as condições do conjunto P2. Ó, P2 são polinômios de grau menor ou igual a 2, tal que os coeficientes são reais. Então, depois desse tal que é importante, ó, que é uma condição que tem que ser satisfeita. Então, você vem aqui, ó, e vai olhar, será que esses coeficientes aqui são reais? São, porque são soma de números reais. Então, como os coeficientes pertencem aos reais, concluímos que P mais Q pertence a P2. E a condição B, que é o fechamento da multiplicação pelo escalar, nós temos o vetor P e o escalar K, que pertence aos reais, e nós vamos multiplicar K vezes P. Então, multiplicou aqui K vezes P, que foi igual a K0 mais K1x mais K2x ao quadrado. E, novamente aqui, todos esses coeficientes, o K0, o K1 e o K2, são números reais. Então, a gente conclui que o K vezes P é um elemento, é um vetor lá do conjunto P2. Então, como os itens A e B são satisfeitos, a gente conclui que P2 é um subespaço vetorial das funções reais de R em R, certo? Bom, então nós concluímos a nossa aula e agora eu convido todos vocês a voltar a esse vídeo, refazer os exemplos e o melhor de tudo, façam os exercícios para fixar o conhecimento que vocês adquiriram aqui. Até a próxima aula!